Olá, amigos do Hard Enduro, aqui é o Christian Camilo e vou abrir um pouco o panorama dessa última prova sobre o que está em jogo. Tem muitas possibilidades de diferentes campeões em diferentes categorias. A prova de Poços de Caldas, o King of Jungle, apesar de ter o Rigor Rico já como campeão da Gold e Dudu Furtado como campeão da Bronze, na categoria Silver, na categoria nacional e na categoria Iron tem muita disputa, e existem também disputas pelo vice-campeonato em todas as categorias, isso está em aberto. Vamos falar primeiro de uma coisa interessante. Alguns pilotos vão se favorecer pelo regulamento, como é o caso do brasilense Brunatto, o Luiz Felipe Brunatto, que corre na Silver. Ele correu todas as provas, e todos os pilotos que correram todas as provas, eles vão ganhar 5 pontos de bonificação. Essa é uma regra do WEBS desse ano. Então esse é um fator que vai ajudar alguns pilotos. Na disputa da Silver, por exemplo, a diferença é de 21 pontos entre o Marco Túlio e o Brunatto. Só que esses 5 pontos que o Brunatto tem direito e o Marco Túlio não tem, porque o Marco Túlio abriu mão da corrida em Cuiabá para se preparar para o Romaníacos, esses 5 pontos já ajudam bastante o Brunatto, mas ainda depende de algum fator de sorte aí. Bom, vamos por ordem. Vamos começar falando da Gold. Sobre a corrida na Gold, o favorito é o Rigor Rico, o campeão da primeira edição do WEBS, o campeão brasileiro, o melhor piloto do Brasil, talvez possa se tornar o maior piloto da história do Hard Enduro. A gente está no começo dessa história ainda, vai saber quantos títulos ele vai ganhar, mas o Rigor Rico, nesse começo dessa modalidade, ele é o grande expoente. Na corrida ele vai ter algum fator inesperado dessa vez, que é a participação do Crispi, o argentino, que vai correr com a KTM Orange na Gold. E essa participação do Crispi também afeta um pouquinho as possibilidades pela luta do vice-campeonato, porque Tobata, Rip, Galileu, o irmão de Rigor, e o Thiago Mergener estão na disputa pelo vice-campeonato. A presença do Crispi aí pode afetar um pouquinho o resultado. De qualquer maneira, pelas últimas performances, é difícil a gente não imaginar que o Thiago Mergener não seja o favorito para ser o vice-campeão. O Thiago já representa uma nova geração de pilotos que em alguns anos vai estar invadindo o circuito do Hard Enduro. Ele é jovem, muito novo, e se chover vai ter ainda mais vantagem por estar acostumado com pista, com trilha lisa, que é o caso do Tobata também. Os dois pilotos do Sul, eles gostam e estão acostumados dessa trilha de barro, dessa trilha mais lisa, que exige mais força, que exige mais raça. Basicamente um conceito psicológico totalmente diferente do que, por exemplo, o Rip está acostumado, né? O Rip tem muita experiência, ele já andou muito em diversas trilhas, já foi campeão do Hard, então basicamente o Rip ele não teria um problema com isso. Mas o costume e a preparação tanto do Tobata quanto do Thiago Mergener não tem nem como comparar. E aí a gente tem uma disputa da Silver, onde o Marco Túlio é o franco favorito, com esses 21 pontos de vantagem, é o favorito para vencer a prova. O Brunatto ele veio evoluindo, foi um dos pilotos que mais evoluiu no ano. Pela análise do ranking do Dex Rider, ele vem saltando, né? Não começou muito bem a temporada, mas vem evoluindo. Para o ano que vem deve vir muito mais forte. O interessante é que o Marco Túlio, sendo campeão, no ano que vem ele é obrigado a correr a Gold. Ele vai somar, vai ser um piloto agregando para o nível de qualidade de competição da Gold. Existe alguma chance do Brunatto levar o campeonato? Existe, mas é bem pequena. Teria que ocorrer algum problema mecânico na moto do Marco Túlio. Basicamente a chance do Brunatto levar é pequena. E aí a gente vai para a Bronze. Dudu Furtado da Beta. Aliás, um fator interessante, antes de falar do Dudu Furtado, na Silver é a única chance de alguém correndo de KTM conseguir levar o título. Isso mostra o domínio da Beta, da marca italiana, nas três principais modalidades, né? Se o Brunatto conseguir virar, óbvio, mas na Gold os 3 primeiros colocados com certeza do campeonato já estão com beta, correm de beta.
Na Silver, se o Brunato conseguir, vai ser um título incrível, mais um piloto de beta. E o Dudu Furtado na Bronze também corre de beta. Na Silver, é a chance então de alguém correndo de KTM surpreender e conseguir levar um título em alguma modalidade, né? Dudu Furtado na Bronze já levou o título, é um piloto jovem também, com muito potencial, ele é muito veloz, ele está acostumado com motocross, dá a sensação de que a categoria Bronze foi muito fácil para ele, ele vai estar na Silver ano que vem, talvez disputando com o Brunato, vai saber, talvez os dois da mesma equipe vão disputar na Silver, vai ser algo interessante de observar. E a briga na Bronze está entre o Lucas Torres, o Fábio Pontes e o Caio Prochnal. E está em aberto essa disputa de vice-campeonato na Bronze. E não dá para prever muito bem. A diferença entre esses três pilotos é muito pequena. Difícil prever quem vai ficar com esse vice-campeonato. O Lucas Torres conseguiu vencer uma prova esse ano em Cuiabá, no seu estado. Então o Lucas Torres talvez tenha, tanto que o Lucas Torres atualmente é o vice-líder, né? Ele tem talvez algum favoritismo nisso, mas a diferença entre esses três pilotos é muito pequena, então é difícil prever quem vai ficar mesmo com o vice-campeonato. Na Nacional, o Rodrigo Lima e o Eduardo Mourão provavelmente vão fazer a disputa mais emocionante. O Rodrigo Lima ano passado ele levou o título da Iron no Campeonato Brasileiro. O Rodrigo Lima é um apaixonado por trilhas. Seria incrível ele conseguir um segundo título já na Nacional, né? Mas o Eduardo Mourão é um bom piloto, ele está vindo muito forte nas etapas, ele não vai ceder muito fácil essa possibilidade de título para o Rodrigo Lima. Vai ser muito legal de acompanhar, provavelmente a disputa mais interessante desse fim de semana na Nacional. Na Iron, o César de Oliveira está com quase as duas mãos no título do campeonato. É difícil ele perder, ele tem quase o dobro de pontos para o segundo colocado. É interessante porque houve uma exceção no WEBS esse ano, que foi a prova do Harding Help, onde não teve a categoria Iron. E isso pode ter afetado um pouco as possibilidades de outros pilotos, como por exemplo o Carlos Alberto, que esse piloto foi muito bem no Harding Help, correndo na Bronze. E como não teve essa possibilidade de correr a Iron, ele infelizmente não conseguiu pontuar. E aí ele estaria um pouquinho melhor, mas ainda há chance para outros pilotos. A categoria Iron é a que depois do César de Oliveira, que está mais em aberto. Apesar do César não ter conquistado o título ainda também. Então, mas ele é o franco favorito, vai correr. E a briga pelo vice tem muitos pilotos em aberto, não dá para prever. Muitos pilotos têm possibilidade. Teria que aguardar mais um pouco para ver quem que vai correr. Está muito em aberto isso até o dia da prova, até o dia da inscrição, não dá para saber. Mas o Carlos de Souza, que está nessa lista, ele realmente poderia beliscar, quem sabe, porque ele é um bom piloto, é um piloto veloz. É que a categoria Iron, de fato, ela teve algumas... É a categoria de entrada do WEBS, é uma categoria que beira a experiência, beira a prática, beira o treino inicial. Então, houve esse ano ainda uma adaptação. O Hard Help não produziu essa categoria, então falhou um pouquinho a chance para outros pilotos, né? Mas, de qualquer maneira, ainda há chance para o Carlos, mas o César é o favorito. Então, acho que o fim de semana é isso. Vamos acompanhar a disputa na Iron, acho que vai ser mais emocionante pelo título e pelo vice. E pelo vice, muitas categorias, todas as categorias estão praticamente em aberto. É legal também ver essa disputa da KTM com a Beta. A Beta ela ainda tem chance de dominar as três principais categorias. Ela investiu para isso no WEBS, ela estava com a 3R. E a KTM, por outro lado, quase não tem bons pilotos correndo. Talvez a exceção fosse o Gustavo Furlaneto, que correu de KTM esse ano, mas ele machucou, não pôde. Ele estava indo muito bem, mas machucou, não pôde seguir. Então, essa é a situação. Vamos acompanhar. A gente se encontra no King of Jungle em Poços de Caldas. Valeu.